Fala galera, começando mais um diário, hoje 3 de agosto de 2021, terça-feira, mercado bem volátil, tanto no índice quanto no dólar, Ibovespa fechando com alta de 0,87, o dólar, apesar de ter caído aqui na segunda parte do pregão, também está fechando numa alta aqui de 0,60, tá? É, o índice acabou indo lá no fundo daquele alargamento que a gente vinha acompanhando, né, alguns dias, bateu lá, entrou forte defesa, né, forte compra e tá fechando aí praticamente na sua máxima, tá? Vamos ver aí como é que foi o dia. O dia é, é aqui, né? Amanheceu aqui, deixou um topinho, já deram uma pancada forte para baixo, tá? Aqui nesse ponto ainda fez um trap, né? Seria um trap porque esse candle tentou perder a mínima desse fundo anterior e ele foi até acionado, tá? Chegou a andar aí 400 pontos, mas depois veio uma forte pancada aqui e jogou esse índice lá no alvo daquela bandeira e lá no fundo daquele alargamento que tem no diário, tá? É, Vamos colocar aqui 5 minutos. Para quem estava aqui na sala, nos 5 minutos eu falei que nós tínhamos um Joey de Nápoles aqui nesse ponto ainda, tá? Joey de Nápoles é o que? É um fundo abaixo da média de 3, um topo, o segundo fundo abaixo da média de 3 e um fechamento acima da média de 3. Então, nesse candle acionou o Joey de Nápoles, chegou a dar aí quase 500 pontos, né? Em seguida, veio essa barra aqui, engolfou e foi uma queda praticamente, uma queda livre, né? Eu peguei esse movimento aqui de volta na queda, tá? É, Olhando lá fora, foi justamente na hora que abriu o mercado lá fora. E E aí, quando eu olhei aqui o BR20 nos 15 minutos, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Nos 15 minutos ele abriu perdendo a mínima de ontem e de sexta-feira, né? Ontem aqui e de sexta-feira abriu aqui num candle feio, tá? E já estava meio martelinho aqui para baixo. E aí eu vi esse mercado engolfando aqui, eh, vi esse mercado engolfando aqui nesse ponto e fiz uma venda aqui. Então, meu alvo era o fundo, né, do alargamento e onde era o alvo daquela bandeira do diário, tá? Então, chegou a dar 1.700 pontos, né, o trade total. Fiz uma parcial com 1.500, mas não passou disso. Depois fui stopado aqui com 1.300 pontos no restante que eu fiquei, tá? Depois, nos 60 minutos, isso aqui teria sido uma compra bonita, né? Eu ainda cheguei a comentar que eu queria esperar aqui que fizesse um fundinho para armar um pivô para eu procurar uma compra. Acabei perdendo todo esse movimento, tá? Aqui já tinha passado 200 pontos da entrada, que pelo 60 que teria sido na superação dessa máxima, mas eu assim, ou eu entro, eu gosto de entrar no ponto, sabe? Se passou 50 pontos, 100 pontos, 200 pontos, eu acabo às vezes, muitas vezes, deixando passar o trade, né? E é uma coisa que eu sempre falo, que eu prefiro perder a oportunidade do que perder o dinheiro. Porque aqui já era um stop de 800 pontos esse candle e eu comprando, se eu tivesse comprado 200 ou 150 pontos, isso só ia aumentar o tamanho do meu stop técnico, tá? Eh, então, eu preferi ficar de fora e aguardar um momento em que fizesse um sinal de fundo, né, para armar um pivô. Acabou não acontecendo, subiu reto e quem foi mais agressivo aí tá aí com 1.900 pontos, né? Chegou a dar aí 2.300 pontos e tá com 1.900 pontos. Beleza? Pelo diário aqui deixou um candle bonito, né? Candle mostrando força compradora. É, tamanho da sombra inferior aqui.
E tem muitos ativos que estão fechando, deixando um candle parecido, tá? Então, para mim mostra um sinal de força aqui nesse ponto, tá? Seria um ponto interessante. Eu até marquei de hoje a gente fazer algum estudo aí, lá pelas 10 horas, horário de Brasília, para a gente poder olhar aí as oportunidades que podem aparecer aí nos próximos dias, tá? Dólar futuro, vamos lá para o dólar futuro. 15 minutos. 15 minutos já abriu com essa barrona aqui, né? Mostrando força. Nesse ponto aqui fez um pivô, chegou a fazer um pivô. Aqui era a máxima do dia anterior. Rompeu o pivô, acabou fazendo, rompendo esse pivô. Vamos puxar até um alvo de FIBA aqui, ver se pegou alguma coisa. Não chegou nem a bater no primeiro alvo. Eu ainda cheguei a visualizar aqui uma espécie de couple handle, tá? Seria isso e isso, tá? Teria a pernada, não é o couple hand, ele perde uma longa pernada de alta, né? Uma pernada de alta, né? Esse aqui obedece os critérios porque a gente tem uma pernada de alta, a couple vem nos 50%, corrige até 50% da pernada de alta, né? Chegou até a vir na 61.8. E a handle é um terço aqui da couple. Esse aqui violou até um pouco mais, veio aqui no 50%. E estava bonitinha, chegou a romper. Quem acreditou aqui chegou a estar fazendo aí 49 pontos, né? Quase 50 pontos. Mas em seguida perdeu força. E aí, a partir desse ponto aqui, eu comecei a visualizar uma espécie de ombro, né? Seria um ombro, a cabeça e o ombro, tá? Seria isso. Nos 5 minutos fica mais claro, tá? Se olhar aqui tem um ombro, cabeça e um ombro. E então, vou voltar aqui. E então eu fiz a minha primeira venda, mais ou menos aqui nesse ponto. Chegou a dar aqui ainda 17 pontos. Eu cheguei a fazer uma parcial e aí voltou tudo e eu acabei colocando meu stop no break-even, tá? Na minha entrada, me defendi, né? E saí aqui com 0 a 0 no restante. Quando segurou aqui nessa faixa, tá? Quando segurou nessa faixa, fez esse candle para cima e aí fechou com esse candle para baixo. Eu entendi isso aqui como sendo um pullback, tá? Teve, eu acho que alguma pessoa da sala me perguntou, o Otávio, se isso aqui poderia ser considerado um tática da onda, né? Porque aqui a 9 cruzou para baixo da 21 e esse candle aqui em seguida triscou na 21 e perdeu a mínima. Sim, poderia ser, mas nesse momento essa média de 21 ainda estava bem inclinada aqui para cima, né? Eu até falei isso para ele. Mas a minha entrada aqui foi pelo pullback nesse ombro cabeça a ombro, tá? Já que a gente tinha esse pullback no ombro cabeça a ombro, né? A gente poderia fazer uma nova venda e o alvo disso seria 100% da cabeça até os ombros, tá? E aí nós tínhamos um alvo aqui no 210, que também tinha a média de 80, tá? E aí depois do pullback veio, nos 5 minutos eu ainda mostrei aqui que a gente poderia estar fazendo uma espécie de bandeirinha, né? Eu falei, pullback, veio, fez a bandeirinha e a gente acabou perdendo aqui e acabou chegando lá no nosso alvo. Foi um trade aí de 40 pontos, tá? Deu 40 pontos desse ponto. Eu desse ponto aqui no 250 até a média de 40, deu 42 pontos. Eu fiz a minha saída aqui com 40 pontos. E esse foi o trade aqui no dólar que eu fiz hoje.
Tá? Olhando no diário, né? A 80 barrou novamente. A subida aqui eu já comecei a enxergar uma espécie de retângulo, tá? E eu vejo uma consolidação aqui nesse ponto do dólar, tá? Seria ter cuidado aqui nessa região inferior e estocar aqui em cima, prestar atenção também aqui no estocástico, tá? Seria o indicador mais eficiente para a gente operar dentro de figuras gráficas. Beleza? Eu acabei fazendo uma comprinha hoje, comprei, enjoei. Ontem fiz essa compra aqui, enjoei e acabei sendo estopado. É, Fui tentar agressivar aqui, acabei vendendo quando perdeu a mínima do dia anterior, né? Hoje eu vi ela se recuperando forte e aí eu acabei comprando ela, a estocástico já começou a apontar para cima. Então, vamos lá, vamos ver se toca aqui na parte de cima e se rompe, né? Eu faço um parcial aqui nesse ponto e tento segurar o resto. Se der certo, vai ser um trade aí de uns 20 e poucos por cento, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação. Estou só mostrando aqui o tipo de compra, né, dentro de figuras gráficas utilizando o estocástico lento, tá? Então, com isso a gente finaliza o nosso diário. Um bom descanso aí para todos e até amanhã. Valeu!